A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que nós paramos para ler a Bíblia, analisar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que nós possamos meditar, para que nós possamos entender, para que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito para compreender essas palavras. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje, que se encontra a partir de 1 Samuel 24. Semana passada nós lemos Saul indo atrás de Davi para tentar matá-lo, e chegou um momento em que Davi e Saul estavam em dois lugares, um perto do outro, com apenas um vale separando um do outro. Entretanto, quando Saul ia atacar Davi, ele recebeu uma notícia de que Israel estava sendo atacado pelos filisteus. Então ele teve que voltar para defender Israel para não ser atacado pelos filisteus. Nós continuamos agora. Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto de En-Gedi. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens perto das rochas onde viviam cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. É sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo em suas mãos para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Davi ficou incomodado por ter cortado até a borda do manto. Não foi nem porque ele feriu alguma coisa, mas por ter cortado parte da roupa de Saul, a sua consciência começou a perturbá-lo. Isso que é um homem guiado por Deus. Por isso, disse a seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim, Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho, Davi saiu e gritou para ele: Ó, meu senhor, o rei! E quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Então ele gritou para Saul: Por que o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo o rei pode ver com os próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram que o matasse, mas eu o poupei, pois disse: Jamais farei mal ao rei, pois ele é ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tenho em minha mão é um pedaço da borda do seu manto. Cortei seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que não procuro lhe fazer mal e que não me rebelei nem pequei contra o rei, embora esteja me perseguindo para me matar. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o antigo provérbio, de pessoas perversas vêm atos perversos. Por isso o rei pode estar certo de que eu jamais lhe farei mal. Afinal de contas, a quem o rei de Israel procura capturar? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo. Que ele seja meu defensor e me livre de suas mãos. Eu não sei nessa passagem qual que era o propósito de Deus para que os dois se encontrassem nessa caverna. Não sei se era Deus colocando Saul em suas mãos para que ele pudesse o matar, ou se era Deus colocando Saul nas mãos de Davi e a decisão dele a não matar Saul, que foi a que ele escolheu. De qualquer forma, aqui Davi ele aprendeu algumas coisas e praticou outras. Ele teve a oportunidade de treinar o seu autocontrole, porque ele estava com medo. Se ele fizesse aquilo, se ele matasse Saul, o medo dele deixaria o seu coração, porque ele não teria mais aquele que estava tentando
caçá-lo. Não sei se talvez algum outro filho de Saul pudesse ir atrás dele, não sei se Jonatas talvez ficasse magoado com Davi pelo que ele fez com Saul e talvez ele conseguisse outros inimigos. Não tem como a gente predizer o que aconteceria caso o que aconteceu não acontecesse. Mas de uma coisa a gente sabe, que Davi aqui se segurou. Davi, ele confiou no Senhor. Ele preferiu que o Senhor julgasse Saul e que a justiça viesse de Deus. Davi confiava que quem tinha colocado Saul naquela posição tinha sido Deus e que Deus, por suas mãos, tiraria Saul daquela posição. O que ele fez foi tentar resolver o conflito que Saul tinha com ele, porque Saul estava perseguindo porque achava que Davi estava tentando tramar contra ele. E Davi falou claramente: Rei, eu tinha a oportunidade de te matar. Se eu quisesse te matar, eu tinha feito. Aqui, ó, o pedaço do seu manto que eu cortei. Mas não, Davi escolheu respeitar a Deus e deixar que Deus cumprisse os seus propósitos. Verso 16. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: É você mesmo, meu filho Davi? Então começou a chorar, e disse a Davi: Você é mais justo que eu, pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando o tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem pela bondade que mostrou por mim hoje. Agora vejo que certamente você será rei, e que o reino de Israel prosperará sobre seu governo. Jure-me pelo Senhor que, quando isso acontecer, você não eliminará minha família nem destruirá meus descendentes. Então Davi fez a Saul esse juramento. Saul voltou para casa, mas Davi e seus homens foram para sua fortaleza. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu para lamentar a sua morte. Foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Então Davi desceu para o deserto de Maom, e havia um homem rico em Maom, que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era a época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal. Sua esposa, Abigail, era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhes disse: Subam ao Carmelo e vão a Nabal. Enviem saudações em meu nome e digam a ele: Paz e prosperidade ao Senhor e à sua família, e a tudo que é seu. Disseram-me que é a época da tosquia. Enquanto seus pastores estiverem entre nós, perto do Carmelo, nunca lhe fizemos mal, e nada foi roubado deles. Pergunte a seus homens, e eles lhe dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram pela resposta. Quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem é esse filho de Jessé? Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar meu pão, minha água e a carne dos animais que abati para meus tosqueadores e entregar a um bando que vem não se sabe de onde? Então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs sua espada à cintura. E seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nossos senhores, mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que eles estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite, eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para o nosso pastor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele.
Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grão tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos: Vão adiante e logo os seguirei. Mas não contou a seu marido, Nabal, o que estava fazendo. Quando Abigail entrava num desfiladeiro montado em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: De nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos seus rebanhos no deserto e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado, mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu aos seus pés e disse: A culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele diz. Ele é um insensato, como seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu senhor, tenha certeza de que, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como sua própria vida foi, tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se o ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando nas batalhas do Senhor. Que ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sob o cuidado do Senhor, seu Deus, protegida como um tesouro. Mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedra tirada de uma funda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de sua serva. Davi respondeu a Abigail: Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso, que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã, não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: Volte para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Louvado seja o Senhor, que vingou o insulto que recebi de Nabal e me impediu de fazer o mal. O Senhor retribuiu a Nabal o castigo por seu pecado. Então Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir que se tornasse sua esposa. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail: Davi mandou buscá-la para que se case com ele. Ela se curvou com o rosto em terra e respondeu: Eu, sua serva, ficarei contente em me casar com Davi, e como uma serva lavar aos pés de seus servos. Sem demora, Abigail montou no jumento e, levando consigo 5 moças que a serviam, voltou com os mensageiros de Davi. E assim se tornou esposa dele. Davi também se casou com Ainoã e Jezreel, e ambas foram suas esposas. Nesse meio tempo, Saul tinha dado sua filha Mical, esposa de Davi, a um homem de Galim, chamado Paute, filho de Laís. Então aqui a gente vê que Davi constantemente confiava no Senhor, e o Senhor honrava Davi. Aqui Davi, ele estava sempre pronto para fazer justiça, ele era um homem que não se entregava ao medo,
mas ao mesmo tempo ele era um homem que era misericordioso, era um homem que era perdoador, era um homem que confiava em Deus para fazer a justiça. E aqui a gente viu que a justiça aconteceu. A todos os inimigos de Davi aconteceu a justiça, seja um pouco mais cedo, seja um pouco mais tarde. João 10, do 22 ao 42. Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa de dedicação. Ele caminhava pelo templo na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram: Quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. Aqui lembrando que Jesus constantemente fazia milagres, mas quando eles faziam milagres, ou eles chamavam ele de endemoniado, ou talvez de charlatão, mas eles não confiavam nas obras que Jesus fazia. E, ao mesmo tempo, eles falavam, se você é o Cristo, diga que é. E Jesus falava, mas as minhas obras estão dizendo. É a mesma coisa que a pessoa chega em uma árvore e fala assim, me diga que você é uma mangueira. Eu falo, mas você viu os meus frutos, você viu que eu estou dando mangas, vocês comeram dos meus frutos, vocês sentiram a doçura dos meus frutos, e você está me perguntando se eu sou uma mangueira ou não? Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Pois meu Pai as deu a mim, e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Mais uma vez, os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse: Por orientação de meu Pai eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus. Jesus respondeu: As próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: Eu digo a você, vocês são deuses. E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo eu sou filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creiam em mim se não realizo as obras de meu Pai, mas se as realizo, creiam na prova, que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Foi para o outro lado do rio Jordão, perto do lugar onde João batizava no início, e ficou ali por algum tempo. Muitos o seguiram, comentando entre si. João não realizou sinais, mas tudo que ele disse a respeito deste homem se cumpriu. E muitos ali creram em Jesus. Salmos 116, do 1 até o 19. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver. A morte me envolveu com suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor! O Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e Ele me salvou. Volte a minha alma a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Ele livrou minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Por isso andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. Eu criei, por isso disse, estou profundamente aflito. Em meu desespero declarei, todos são mentirosos. Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele tem me feito? Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. Ó Senhor, sou teu servo, sim, teu servo, teu humilde servo. Tu me livraste de minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de ação de graças e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo.
na casa do Senhor, no meio de Jerusalém. Louvado seja o Senhor. E por fim, Provérbios 15, do 20 ao 21. O filho sensato alegra seu pai, o filho tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem juízo, mas quem tem bom senso permanece no caminho certo. E essas foram as palavras de hoje, espero que elas entrem no seu coração, que você possa continuar meditando durante seu dia. Vamos fazer uma oração para terminar esse período. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, de conferir os Teus mandamentos, de conferir as Tuas obras. Senhor, que isso fique guardado em nossos corações e para que nós possamos aprender, entender e aplicar. Abençoa o nosso dia para que nós possamos ser abençoados nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, nos nossos descansos, nos nossos afazeres domésticos, nos nossos afazeres fora de casa, para que o Senhor sempre nos proteja, nos guarde e guie-nos, Senhor, sempre dando a vitória. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes, enfermos, para que o Senhor traga cura. Senhor, recupera aqueles que estão enfermos, aqueles que estão de cama, aqueles que estão nos hospitais. Senhor, haja com providência, que o seu poder haja nessas pessoas, recuperando, sarando e curando, para que os teus servos possam continuar fazendo a tua obra e que o Senhor continue nos dando força e saúde para isso. Senhor, livra-nos de todo mal, abençoa para que possamos continuar recebendo o seu suprimento, para que o Senhor abra portas de emprego, para que o Senhor traga o sustento para a casa dos teus servos. Fica conosco hoje e sempre, Senhor, isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não se esqueça de que tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Tem que ser para a glória do Senhor, porque nós refletimos a presença do Senhor e muito do que as pessoas conhecerão de Deus será através daquilo que nós vivemos. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.